Fala galera, está no ar mais um Café com ADM, a sua dose de cafeína nos negócios. E hoje aqui a pergunta inicial do nosso Café com ADM é como a saúde pode impactar os resultados da sua empresa. Você já parou para pensar qual é a relação entre a saúde dos seus colaboradores e a qualidade dos resultados que eles entregam para sua empresa? Pois é, de acordo com um estudo da Deloitte, que é a empresa global de consultoria, auditoria e serviços financeiros, organizações que colocam o bem-estar dos funcionários como prioridade apresentam uma taxa de retenção 50% maior do que aquelas que não investem nessa área. Ou seja, o bem-estar da equipe é um ótimo investimento. No episódio de hoje nós vamos explorar como a saúde corporativa pode ser não apenas uma questão de responsabilidade social, mas também um verdadeiro diferencial competitivo. E para a gente ter aqui essa aula de hoje, entender melhor esse assunto, nós vamos receber a Gabriela Zaninetti, que é CDMO do Doutor Consulta, que é a principal plataforma de gestão de saúde no Brasil. E ela vai compartilhar com a gente aqui insights valiosos sobre como cuidar da saúde dos colaboradores pode transformar o desempenho da sua empresa. Então fica com a gente, não sai daí, daqui a pouquinho a Gabriela chega por aqui. Você ainda acha que crédito imobiliário e consórcio servem só para compras? Se a resposta for sim, o Grupo Rede Sul vai fazer você mudar de ideia. Quando usados estrategicamente, crédito imobiliário e consórcio se tornam ferramentas poderosas para a multiplicação de patrimônio e geração de renda passiva. Mas onde está a diferença? Na assessoria certa para maximizar cada oportunidade. No Grupo Rede Sul, você conta com uma equipe altamente especializada que já operacionalizou mais de 1,8 bilhão em vendas e ajudou milhares de clientes a transformar crédito em investimento. A Rede Sul traz o exclusivo método DINDA, um plano acelerador de contemplação personalizado para o objetivo de cada cliente. Além disso, também oferece desde home equity acima de R$500 mil para capital de giro até aquisição de imóveis de luxo. Tudo com assessoria 100% personalizada e simulações precisas em plataforma exclusiva. Não tome decisões no escuro. Acesse redesulconsórcios.com.br e descubra como alavancar seu patrimônio com inteligência e transparência. No mundo dos negócios, a gestão da qualidade faz toda a diferença. Empresas que organizam seus processos e documentos com eficiência conquistam mais credibilidade, segurança e resultados. É por isso que a Qualitim é referência em soluções práticas para a gestão da qualidade desde 2008. Entre as soluções desenvolvidas pela Qualitim, o módulo de gestão de documentos se destaca. Entre as suas principais funções estão centralizar documentos, controlar versões, otimizar fluxos de aprovação e assegurar a conformidade com normas como a ISO 9001. Com funcionalidades completas como controle de validade, rastreamento de alterações e segurança documental, o módulo de gestão de documentos assegura gestão inteligente e acessível, ideal para organizações que valorizam a excelência e a melhoria contínua dos negócios. Conheça o módulo mais procurado da Qualitim. Acesse qualitim.com e faça um teste grátis. Qualitim, agora a gestão da qualidade está completa. Gabriela Zaninetti é Chief Growth and Market Officer do Doutor Consulta, ou seja, CDMO, sendo responsável pelo plano de crescimento sustentável da companhia, com um olhar prioritário para a eficiência, combinando qualidade dos serviços e satisfação dos clientes. Com mais de 20 anos de experiência em desenvolvimento de negócios e canais de vendas, marketing e gerenciamento de produtos, Gabriela teve passagens em empresas globais de tecnologia como Adobe, Microsoft, e em sua experiência anterior, ao Doutor Consulta, ela foi vice-presidente de marketing e comunicação do grupo OLX. Em 2019, a Gabriela liderou a chegada do Grupo Mulheres do Brasil em Barcelona. Ela é graduada em comunicação e possui MBA em Marketing e Vendas pela ESPM e também um programa de desenvolvimento gerencial pelo IES Business School de Barcelona. Gabriela Zaninetti, que honra receber você por aqui. Seja muito bem-vinda ao nosso Café com a ADM. Oi, Leandro. Oi, todo mundo. Prazer enorme estar aqui hoje com vocês. Que bacana. Gabriela, eu contei aqui, fiz um resumo aqui da sua história, mas que currículo, né? Que trajetória você tem. E eu queria que você contasse um pouquinho dessas experiências, né, em grandes empresas e como que isso influenciou a sua atuação hoje, né, no Doutor Consulta. Maravilha, Leandro. Bom, você já contou tudo. Na minha trajetória profissional, eu sempre tive ligada em ambientes de inovação e alta tecnologia, passei 17 nessas techs, grandes empresas, e tive a oportunidade de viver de perto a transição, né, do software tradicional
para o modelo SaaS, que hoje está em todos os lugares. E uma mudança muito profunda de como a gente constrói produtos, isso e principalmente como que a gente se relaciona com os nossos clientes. Eu acho que um ponto aí, depois de todo esse tempo e de um sabático, uma reconexão comigo mesma, eu tomei a decisão de migrar para empresas brasileiras e que tivessem um propósito muito claro, e que eu pudesse não só levar toda essa bagagem que eu tenho, né, de tantos anos aí de carreira, mas que eu pudesse continuar me desafiando, aprendendo em outros ambientes e principalmente em lugares que a gente conseguisse ver um impacto na sociedade, principalmente no Brasil, muito mais direta. E daí, né, o que eu trago de toda essa experiência para empresas brasileiras e empresas como o Doutor Consulta, que eu sinto aí uma super honra de participar atualmente? Eu acabo traduzindo e resumindo aí em 3 grandes pilares. O primeiro é totalmente voltado à cultura, né? Quando eu penso em Adobe, Microsoft, empresas que têm uma cultura aí super forte, a gente não pode trazer nada para o mercado que a gente não viva todos os dias internamente. Então, quando a gente pensa aqui, Doutor Consulta, não tem um produto, um serviço que a gente coloque no mercado, que a gente pense no cliente, que a gente não esteja vivendo todos os dias aqui dentro. O segundo pilar, acho que de grande aprendizado, a gente fala muito, né, de produto centrado no cliente, colocar o nosso cliente no centro, mas a verdade é que a gente não pode ter orgulho de produtos ou ideias que a gente tem. A gente só pode ter orgulho mesmo de quando esse cliente volta para a gente e fala: obrigada, você criou alguma coisa que está resolvendo um problema, uma dor para mim, ou um produto, um serviço que está realizando um sonho para mim. Então, eu acho que esse é um grande aprendizado. A forma de você colocar o cliente realmente no centro é quando você tem um efeito essencial, né? Alguma coisa que seja muito importante para ele. E o terceiro e último pilar, parece óbvio de certa forma, mas como que a gente persiste? Como que a gente aprende? Porque nem sempre a gente acerta quando a gente está querendo disruptar um mercado e realmente levar um produto, um serviço, alguma coisa que faça realmente a diferença na vida das pessoas. E não é fácil, a gente sabe que a gente não vive só de dias fáceis, pelo contrário. Então, persistir, continuar, saber que a gente vai ter que iterar muito, né? Aprender os erros e mudar a rota muitas vezes. Eu diria que é aí o terceiro pilar que essas grandes empresas trazem e que, na verdade, empresas como o Doutor Consulta fazem com que a gente consiga realizar esses 3 pilares, essas 3 coisas aí todos os dias, aprendendo, construindo e realmente vendo se a gente está gerando impacto na sociedade, gerando impacto na vida das pessoas. Que bacana! E, bom, eu queria apresentar um pouco mais sobre a Doutor Consulta aqui para o nosso público. Cara, vocês são a principal plataforma de gestão de saúde no Brasil, mas talvez tenha alguém nos escutando que ainda não conheça, né, não saiba todos os detalhes. Essa entrevista aqui vai revelar muitos desses detalhes, mas eu queria que você só apresentasse, né, para a turma já se situar, quem ainda não conhece. Claro. Uma ótima oportunidade. Doutor Consulta nasce de um grande sonho, que é levar saúde de qualidade, saúde primária e secundária de qualidade para o maior número de pessoas. O nosso propósito é cuidar da saúde das pessoas para realmente ver um impacto e uma melhora no mundo e no entorno dessas pessoas. A gente acabou de completar 14 anos, estamos lançando aí nosso selo de 15 anos de Doutor Consulta. Já atendemos aproximadamente 4 milhões de pessoas, de brasileiros em todo o Brasil, apesar da gente ter toda a nossa rede de clínicas próprias em São Paulo e região metropolitana,
Hoje a gente atende Brasil inteiro, absolutamente todos os estados e Distrito Federal, por meio da nossa telemedicina e com um ecossistema totalmente integrado. O que eu quero dizer com isso? Consultas, exames, procedimentos, odontologia, parcerias para cirurgias, linhas de cuidado e programas de saúde que essas pessoas podem acessar com agendas para o mesmo dia ou para a mesma semana na palma da sua mão. Em uma jornada fácil, simples, totalmente digital e que transborda para os nossos centros clínicos ou para a nossa telemedicina. Então, isso é Doutor Consulta. Perfeito. Bom, e a gente sabe que manter uma pequena e média empresa no Brasil é um desafio enorme, né? A gente vive num país que é hostil aos negócios, né? Então a gente está sempre nesse sobe e desce de economia, aperta daqui, aperta de lá, e tudo acaba tendo que passar pela ponta do lápis para que essas empresas não fechem no prejuízo. E, bom, nesse quadro todo que eu pintei agora, a saúde dos funcionários, de maneira coletiva, ela acaba sendo menos priorizada por essas empresas, né, do que outras despesas que também são estratégicas, né? Como é que a gente pode demonstrar de maneira quantificável que vale a pena realmente investir na saúde dos funcionários? Boa pergunta. Olha, eu parto do pensamento e do princípio que uma empresa é feita das suas pessoas, né? Falei agora há pouco de cultura, das pessoas e dos seus times. E se a gente quer ter produtos e serviços que impactem a vida das pessoas, de outras pessoas, dos nossos clientes, se a gente está buscando crescimento, a gente tem que cuidar daquelas pessoas que fazem todo esse negócio acontecer. Mas além disso, como você mesmo falou, a gente tem números que deixam isso evidente, o quanto que investir em saúde dos nossos colaboradores impacta diretamente na sustentabilidade e no crescimento dos nossos negócios. Vou tentar trazer aqui um set de números que falam sobre isso. Já começa pela atração e pelo impacto de turnover, né? Ou seja, das pessoas saírem dessas empresas para irem muitas vezes para os seus concorrentes. Tem um estudo, né, uma pesquisa da Michael Page, que fala que próximo aí de 80% das pessoas procuram e topariam ir para uma empresa se essa empresa desse algum tipo de benefício à saúde. Tem uma outra informação que fala que o primeiro sonho do brasileiro é ter a casa própria. O segundo é ter acesso de saúde de qualidade, não só para si, mas principalmente para aquelas pessoas que ela ama, que ela se preocupa, um filho, uma mãe e tudo mais. Então, a partir daí, você já vê que se você quer atrair alguém para o seu negócio, investir em saúde é ponto pacífico e relevante para que ela tome a decisão. Como também é ponto pacífico e relevante ela deixar a sua empresa para ir para a do vizinho, às vezes pelo mesmo salário, simplesmente porque ela vai ter acesso à saúde. Já tem um outro dado que impacta de outra forma os negócios, que é um estudo do IBGE, que fala que 22% das faltas dos trabalhadores, dos colaboradores, está relacionado a questões da saúde. E daí você fala, né, os pequenos e médios empreendimentos. Quando um funcionário, quando um colaborador falta, primeiro, a gente já está falando de equipes muito menores, que ficam sobrecarregadas. Ou, pior do que isso, às vezes o dono tem que sair da sua cadeira para cobrir aquele colaborador que faltou. O que impacta diretamente nesse negócio, né? Imagina o dono, lá o sócio tendo que parar de investir, de pensar no futuro da empresa, porque um dos colaboradores faltou. E eu tenho aqui um terceiro dado, que na verdade vem de um estudo da Universidade de Harvard, que diz que empresas que investem em saúde têm um ROI de 3 vezes
Por quê? Porque está fazendo bem para essas pessoas têm um ambiente para performar mais, elas estão mais felizes, elas estão mais tranquilas para cumprir o seu papel aí na empresa. Então, assim, 3 dados, sem falar que é o grande sonho do brasileiro, das pessoas, em ter tranquilidade, dormir com a cabecinha bem, sabendo que se tiver algum problema, vai poder se cuidar e vai poder cuidar das pessoas que mais ama. Se tem uma coisa que transformou meu negócio, foi a forma como eu me comunico com os clientes. É por isso que fiquei encantado com a Zenvia, a empresa que transforma a jornada do cliente com tecnologia e inteligência. Com a Zenvia, é possível automatizar o atendimento com inteligência artificial generativa e o melhor, sem precisar escrever uma linha de código. Os chatbots da Zenvia entendem o contexto, falam no tom da sua marca e ainda respondem em vários idiomas. E não para por aí, com os agentes de IA, toda a comunicação ficou mais inteligente e personalizada, desde a atração até o pós-venda. Se você quer vender mais e atender melhor, acesse agora o link na descrição do programa e conheça tudo o que a Zenvia pode fazer pelo seu negócio. Muito bem. Gabriela, me conta um pouquinho agora, mais detalhes, né, sobre os processos do Doutor Consulta. Por exemplo, vocês têm o cartão Doutor Consulta, eu queria que você, o cartão Doutor Consulta Empresas, queria que você comentasse aqui, né, como é que funciona, né, qual que é o propósito, como é que ele foi criado, enfim, que você passasse detalhes aqui, porque eu achei super interessante. Legal. Eu já contei um pouco de Doutor Consulta e nessa jornada aqui de quase 15 anos, Leandro, chegou um momento em 2021 que a gente revisitou o nosso propósito e falou, como que a gente vai chegar em mais pessoas de forma mais rápida, levando cada vez mais acesso à saúde. Não sei se vocês têm esse dado, mas no Brasil são mais de 150 milhões de pessoas que não têm plano de saúde. E muitas delas não têm absolutamente nenhum acesso à saúde para o mesmo dia, para aquele momento de dor, que ela precisa ser resolutiva e muito rápida. Então, pensando novamente em resolver um problema, em resolver uma dor, a gente entendeu que a gente precisava criar um cartão. Demos o nome de cartão Doutor Consulta, mas um programa em que essas pessoas, com uma mensalidade, pudessem ter acesso a ainda mais benefícios a consultas, a exames, a procedimentos e ao cuidado diário e contínuo à saúde. Então, a gente criou o cartão Doutor Consulta e eu já vou dar mais detalhes. Mas conectando isso com o cartão Doutor Consulta Empresas, o que é mais legal de tudo isso é que até agosto de 2024, ou seja, super recente, o cartão Doutor Consulta era para a pessoa, para a Gabriela, para o João, para a Catarina, para a Dona Rosália. Eles iam no nosso site, app, nos nossos centros médicos e adquiriam esse cartão Doutor Consulta. De forma muito orgânica e por meio de pedidos de clientes que ligavam para a gente ou mandavam mensagens, eles falavam assim, minha empresa pode comprar o cartão Doutor Consulta para mim? Outras empresas ligavam diretamente e falavam assim, eu quero comprar o cartão Doutor Consulta para os meus colaboradores. Tem como eu fazer isso? Se eu fizer em lote, se eu comprar mais, eu tenho algum outro nível de desconto? Então, para você ver, algo que já estava na mão dos brasileiros, na mão dos consumidores, veio de forma super orgânica e a gente tomou a decisão de criar esse produto, que é o cartão Doutor Consulta Empresas. E a partir daí, se já estiver na hora, eu conto o que ele traz, benefícios, entre outras coisas. Boa, conta aí que eu fiquei curioso aí, conta aí. Maravilha. Então, o que é o cartão Doutor Consulta? A primeira coisa, ele a gente, Doutor Consulta, é uma empresa de assistência à saúde. O nosso negócio é criar saúde. Consultas, exames, especialidades, mais de 60 especialidades, telemedicina ou tudo isso no presencial. O cartão Doutor Consulta, ele é o nosso veículo de acesso a todos esses benefícios e saúde. Então, o que ele traz? Uma das primeiras coisas, ele é uma assinatura mensal que a pessoa compra em um programa, em um plano anual, ou as companhias podem comprar para os seus colaboradores em um contrato de 1 ou 2 anos.
Ele compra esse cartão Doutor Consulta a empresas e dá para cada colaborador, né, pagando uma mensalidade para o Doutor Consulta. E o mais legal, esse colaborador, ele pode estender todos esses benefícios para mais 4 pessoas, a gente diz, para mais 4 pessoas que ele ama, porque é sem vínculo familiar. Então, Doutor Consulta compra o cartão Doutor Consulta para a Gabriela e a Gabriela pode inscrever a mãe dela, os filhos dela, uma pessoa que trabalha na casa dela ou que trabalha em algum outro negócio dela. Então, o cartão, ele é para o titular mais 4 pessoas, com todos os benefícios. E os benefícios, eles vão desde descontos de até 70% para as mais de 60 especialidades que nós temos em consulta, descontos de até 30% em todos os exames da nossa rede, que são mais de 3.000 exames. Além disso, você tem descontos também de 20% para os tratamentos odontológicos. E a partir disso, a partir do momento que você acessa tudo isso, você automaticamente entra em um programa de saúde sem nenhum custo adicional. O que é esse programa de saúde? Se você é uma pessoa mais madura, de mais 60 anos, você vai entrar em um programa de saúde e entre uma consulta e exame, sem custo adicional, você vai ter acesso a enfermeiras e enfermeiros que lembram você do seu remédio, que lembram que você tem que voltar a uma consulta, que te manda conteúdos para você entender mais sobre a sua jornada de saúde. A gente tem programas de saúde para maturidade, para homens e mulheres, para crianças e até mesmo para pessoas que têm alguma doença crônica, como, por exemplo, hipertensão, diabetes e tudo mais. E para finalizar, porém não é só isso, quem tem o cartão Doutor Consulta também tem acesso à clínica médica ilimitada na telemedicina. Então, aquela vez que você está sentindo uma dor, mas você ainda não quer ir em uma consulta, você pode rapidamente acessar a telemedicina sem nenhum custo adicional, falar com o médico e depois desdobrar para uma consulta e para o exame. Além de poder acessar com preços extremamente acessíveis, tantas outras especialidades também pela telemedicina. Então, isso é um pouquinho do que é o cartão Doutor Consulta, é o veículo de melhor e mais acesso e com todos esses benefícios, e que a empresa pode fazer isso para o seu colaborador, para as famílias dos seus colaboradores, com uma mensalidade mensal de até R$ 29,90 por mês por colaborador. E, Leandro, a gente costuma dizer que isso é resolver o problema da pessoa, do colaborador, sem afetar o caixa e a saúde financeira dessa empresa. Não sei se você sabe, mas muitas empresas, e principalmente as pequenas e médias, hoje ainda não conseguem dar um plano de saúde e acabam não dando absolutamente nenhum tipo de benefício ou acesso à saúde. E o que a gente tem aprendido, aquele feedback, né, que eu falei do início do cliente, a gente tem conseguido resolver esse desafio das empresas, podendo cuidar, né, muitas vezes pela primeira vez, da saúde do seu colaborador. Olha só, eu estou impressionado assim porque você apresentou assim N vantagens aqui com relação aos outros meios de cuidado, né, com a saúde tradicionais, enfim, que a gente já conhece. Mas eu queria voltar só num pontinho aqui, que a gente conversou sobre isso. Você pontuou que uma das vantagens, né, de se cuidar da saúde dos colaboradores era justamente a retenção dos talentos dentro da empresa. E isso é um problema que todas as empresas passam. A gente, quando conquista um talento, é impressionante, todas as empresas passam por isso. Essa pessoa começa a se destacar, desenvolver um bom trabalho e tal. A concorrência
vai, né, de alguma forma, vai assediar, né, esse seu talento para, enfim, para tentar, lógico, né, trazer para eles e tudo mais. Isso acontece no Brasil inteiro, é geral. E aí eu queria que você comentasse sobre esse ponto da retenção de talentos, né, como é que a preocupação com a saúde dos funcionários, colaboradores, pode ser um fator decisivo nessa questão da atração e retenção de talentos. Maravilha. Eu parto do ponto de que as empresas precisam entender que elas são corresponsáveis pela qualidade de vida, bem-estar dos seus colaboradores, né? Muitas vezes a gente passa mais tempo na empresa e apoiando aquele negócio, o crescimento daquele negócio, do que nas nossas casas. Então, primeiro, as empresas são corresponsáveis. E a retenção tem muito mais, vai muito além daquele ponto que é muito fácil. Do clima organizacional, a empresa tem que ser legal, tem que ser um ambiente gostoso, vai muito além disso. Tem que ser, claro, um ambiente muito legal, mas precisa ter iniciativas, precisa ter plano para cuidar dessas pessoas, literalmente. E eu acho que a retenção acaba virando uma consequência desse trabalho que as empresas conscientes podem e devem fazer pelos seus colaboradores. Eu acho que eu já dei aqui alguns dados, mas vou voltar naquele ponto do estudo da Michael Page. 80% dos colaboradores, das pessoas, pensam, eu entro ou não entro nessa empresa se eu vou ter algum benefício de saúde. Então, outra vez, não só na entrada, mas também na retenção, né? Outra vez, a gente vive isso e vê isso todos os dias. A pessoa, às vezes, vai pelo mesmo salário, mas se tem algum benefício de saúde, eu vou para aquela outra empresa, sim. Agora, tem um ponto específico que eu também acabei já mencionando, que eu acredito que impacta muito na retenção, e a gente tem aprendido isso com os nossos clientes, né, do B2B, clientes das empresas, que é a possibilidade dessa pessoa poder cuidar do entorno dela. Porque o que a gente vê é que já tem empresas que dão algum tipo de benefício, mas dá para mim, dá só para a Gabriela, dá só para o Leandro. E o que eu faço com meu filho, com meu marido, com a minha mãe que está ficando mais velha? Muitas vezes com aquela pessoa que trabalha e cuida do nosso filho para que a gente possa sair todos os dias e trabalhar. Então, quando o cartão Doutor Consulta traz essa proposta de valor, de você poder inscrever e estender o benefício pelo mesmo preço que a empresa já está pagando para uma pessoa, estender para 4, muda completamente o jogo, né? Porque ela não está cuidando só de si, ela está cuidando de todo o entorno dela. Então, eu acredito muito em que, primeiro, na corresponsabilidade que essas empresas precisam ter, e acredito de verdade que o cartão Doutor Consulta acaba resolvendo e muito essa questão da retenção, que eu vou pensar 2 vezes em sair de um lugar que não está cuidando só de mim, está cuidando das pessoas que eu mais amo. Quantas vezes, né, para quem é pai, para quem é mãe, às vezes a gente não tem que se ausentar do trabalho porque alguém que a gente cuida está doente. E quando eu não tenho essa solução para cuidar dessa pessoa, que é a minha responsabilidade, isso acaba impactando no negócio. A gente fala muito, né, no RH, a gente fala muito do absenteísmo, mas também do presenteísmo, né? Um é faltar, o outro é estar lá, mas não está conseguindo se conectar com o trabalho. É verdade. É não dar o melhor de si. E ter essa tranquilidade de que eu e todo mundo que está lá na minha casa ou que está no meu ambiente está bem cuidado, faz toda a diferença.
Que bacana, total. E eu queria falar de um ponto, né? A gente até conversou aqui no Café com a DM há algumas semanas, né, com o pessoal do Senac sobre isso, sobre a saúde mental, né, sobre esse tema da saúde mental, como isso vem impactando. Também as pessoas, não estou nem mais falando só das organizações, das empresas, tal, mas é todo mundo. Então, assim, a gente vive, né, uma epidemia de problemas relacionados aí à saúde mental. E eu queria que você comentasse sobre isso também, né, das vantagens, enfim, do Doutor Consulta com relação a esse tema específico, né, da saúde mental. É um tema super em pauta e que nunca mais deixará de estar em pauta, né, Leandro? Eu falei no comecinho aqui da nossa conversa de empresas que disruptaram, que transformaram seus mercados. Essas transformações com o advento de tecnologia, inteligência artificial, vão ser cada vez mais rápidas. Todo dia, é toda hora, e a gente acaba se cobrando e se acelerando cada dia mais. E isso não tem como. Impacta na nossa saúde mental, impacta naquela cobrança daquilo que eu vou ser, do melhor que eu preciso conquistar todos os dias. Então, está em pauta, nunca deixará de estar em pauta. A gente já vê, por exemplo, as empresas, né, a partir de maio, está chegando, gente, a gente está falando isso há 1 ano, há 2 anos, da NR1, está chegando, agora em maio. As empresas vão ser responsáveis por não só entregar um benefício, mas mapear, diagnosticar, entregar um plano de mitigação e entregar benefícios para que esse plano de mitigação se materialize na vida das pessoas. E a NR1, vocês já devem ter falado bastante sobre isso aqui, é sobre a saúde mental dos colaboradores. Não tem mais como sustentar o nível de burnout, pessoas com ansiedade. Isso impacta nos negócios, mas impacta na sociedade, né, na economia de um país como um todo. Então, aqui só para dar contexto e concordância com você da importância e da corresponsabilidade que a gente tem aqui com essas pessoas e que cada um tem com si. Aqui no Doutor Consulta, a gente tem toda uma rede, né, de psicólogos, de psiquiátricas. Quando eu falo que a gente tem um ecossistema integrado, que além da disciplina, né, da saúde mental, a gente cuida de forma holística da pessoa, de ponta a ponta, do momento que ela foi lá e se cadastrou no nosso site app, adquiriu uma consulta e exame, até o finalzinho, quando ela já tem um diagnóstico e a gente coloca ela em um programa de saúde, em uma linha de cuidado. E o que é muito legal disso tudo é que ela, claro que tem partes que esse colaborador, que essa pessoa precisa pagar pela sua consulta, pelo seu exame, mas a gente criou todo um ecossistema para que ela seja dono da saúde dela e que ela consiga acessar a gente da forma mais rápida no momento que ela precisar. Com a telemedicina, com o clínico médico, por exemplo, mas também a partir desses programas de saúde, que a qualquer momento ela pode nos acessar sem qualquer custo adicional para quem já tem um cartão Doutor Consulta e pedir ajuda e falar, olha, eu estou vivendo isso, qual é o próximo passo que eu posso dar aqui? Além da gente, a gente fala aqui que a gente tem que quebrar, né, as barreiras e as paredes dos nossos centros clínicos. Então, a gente tem feito muitas ações nas ruas, em lugares públicos, primeiro, levantando a voz, levantando a bandeira da saúde mental e aumentando a consciência das pessoas para que elas procurem ajuda, porque muitas vezes ela se sente sozinha. E principalmente quando a gente fala de um público que não é simples, não é fácil ter acesso a uma consulta com um psicólogo, com um psiquiatra. Então, a gente tem aquilo que já está incluído dentro do nosso cartão Doutor Consulta,
tem as consultas com psicólogos e psiquiatras a qualquer momento, a preços extremamente acessíveis, mas também tem um trabalho com a comunidade como um todo e com parceiros do mercado para a gente conseguir garantir que as pessoas entendam que elas não estão sozinhas e que elas podem contar com a gente e até com outros players, né? Para mim, para a gente aqui como Doutor Consulta, quando a gente fala de saúde mental, a gente quer levantar a bandeira, mesmo que essa pessoa decida em outro lugar que não seja Doutor Consulta, mas que ela saiba que há formas acessíveis e que ela tem que levantar a mão, ela tem que pedir ajuda, e ela tem que procurar por essa ajuda, né? E que ela possa realmente poder contar também com o empregador dela, com essa empresa que ela ajuda aí todos os dias. Muito bem, que fantástico. Me diz uma coisa, Gabriela, agora assim, a turma está nos assistindo, está nos ouvindo, já deve ter bastante gente interessada em conhecer mais sobre os serviços, né? E também até contratar o cartão Doutor Consulta para sua empresa. E eu queria que você agora ajudasse a gente aí, o que a gente tem que fazer, né, para contratar Doutor Consulta para nossa empresa. É super simples, rápido. É só entrar no site ou no app do Doutor Consulta. Nosso site é doutorconsulta.com.br. Logo lá na primeira tarja vai ter para a sua empresa e lá você se inscreve, manda uma mensagem. No mesmo dia, eu diria que assim, pouquíssimos minutos, alguém entra em contato com você e a gente já começa a fazer esse negócio. E quando eu falo negócio, na verdade, é criar muitas vezes a melhor solução dentro do cartão Doutor Consulta para que você possa levar isso para os seus colaboradores. É fácil, é simples, é rápido. A gente implanta uma empresa dentro da mesma semana e a partir daí, não só os colaboradores começam a acessar todos esses benefícios, como a empresa começa a ter acesso a um dashboard, a um lugar que ela começa a mapear como está a saúde dos seus colaboradores. Um dashboard super simples e que ela vê como que está essa saúde. Dados totalmente anonimizados, porém ela entende dentro daquele universo como que está a saúde da sua empresa e começa a planejar, né? Como que ela vai poder ajudar essas pessoas, ainda contando com o Doutor Consulta, né? Com palestras, com lives, entre outras coisas. Muito simples, muito fácil. Acesse a gente no nosso site ou no nosso app doutorconsulta.com.br. Muito bem. E para a gente encerrar aqui, Gabriela, que mensagem você gostaria de deixar para os empreendedores, né, que estão nos ouvindo e assistindo, e também aos gestores? A nossa audiência aqui é enorme, aí, formada desde empreendedores, diretores, decisores de empresa, enfim, essa turma que quer realmente começar a cuidar melhor, né, da saúde dos seus colaboradores, mas que ainda tem dúvidas sobre como começar. O que você diria para eles? Comece agora, comece já. Você já tem um caminho para isso. Se a gente cuidar das nossas pessoas, da saúde das nossas pessoas, a gente vai melhorar o Brasil, a gente vai melhorar o mundo, a gente vai melhorar o Brasil, a gente vai melhorar os negócios da sua empresa e de toda a comunidade. Então começa agora e conta com a gente. Mesmo que você precise que a gente mude um pouco o nosso produto para atender você, a gente está aqui para isso. Se você topar, melhorar a saúde das suas pessoas que estão aí trabalhando com você. Legal demais! Ó, Gabriela, adorei aqui o nosso bate-papo. Eu queria parabenizar vocês. Eu sou fã do Doutor Consulta e fiquei mais fã ainda agora, depois que a gente teve aqui, né, essa conversa tão rica, né, e tão importante sobre um tema que é fundamental, a saúde dos colaboradores. Gostei demais, eu não sabia desse detalhe, né, de poder estender o benefício a 4, como você falou, 4 pessoas que você ama. Achei demais isso aí. E só agradecimentos aqui para vocês, né, pela presença, por compartilhar tantas experiências, né, e brindar aqui o nosso público aqui com um tema tão importante e tão crucial, né, para as nossas empresas e para a nossa sociedade. Obrigado mesmo, viu, Gabriela? Obrigada a você, Leandro, e todo o time do Café com a ADM. Obrigada pela oportunidade dessa conversa.
Que legal. Muito bem, turma, vocês que assistiram aqui até agora, se você é empreendedor ou gestor e quer oferecer um benefício acessível e inovador para sua equipe, eu vou deixar o link aqui na descrição, né, o doutorconsulta.com.br, mas vai estar na descrição do episódio para você não ter nem o trabalho de digitar no seu navegador, é só clicar lá, já vai abrir. E vou pedir mais uma coisa aqui para vocês, deixe o seu comentário dizendo o que vocês acharam desse Café com a DM de hoje e também compartilhe com as pessoas que você ama. Pronto, vou aqui usar aqui as palavras aqui da Gabriela. Compartilhe com quem você ama, quer ver bem cuidado e com cada vez mais saúde, beleza? Compartilha e no Instagram marca a gente no @café com ADM, no @administradores e marca também o Doutor Consulta, o que? @Doutor Consulta? É isso aí, né? Isso. É isso aí, marca o @Doutor Consulta para eles saberem que você curtiu tanto esse episódio, que você está compartilhando com seus amigos, né, e com quem você ama, beleza? Na semana que vem a gente volta com mais cafeína para vocês, combinados então? Então até a próxima semana em mais um episódio do Café com ADM, a sua dose de cafeína nos negócios. Até lá!